Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Nosso assunto hoje é de suma importância, porque detox é um assunto bastante divulgado, bastante conhecido entre o pessoal que trabalha com medicina funcional, com medicina biológica, mas praticamente inexistente no pessoal que trabalha com medicina clássica. Eles não sabem o que é isso, eles não têm a menor noção, nós não aprendemos isso na faculdade de medicina. Então vamos ver até onde nós podemos chegar com essa história. A primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês é que a palavra é detoxificação. Porque a palavra detoxification, em inglês, toda palavra que em inglês começar com DE, na hora que você traduz ela para o português, ela ganha um S. Então, na realidade, não é desintoxicação, isso é para leigo. É detoxificação, é o nome correto. Você pode chamar em inglês, detox. Eu aportuguesando, detox, que significa a mesma coisa. Muito bem, eu quero começar com o reflexo de Semmelweis. Semmelweis era um médico judeu que trabalhava no hospital em Viena. Ele, quando tinha 29 anos de idade, ele era o chefe do departamento de obstetrícia. Ele era precoce, prematuro, um cara brilhante. E ele era o chefe do departamento de... não chamava desse jeito na época, era o departamento de parto. E ele era o chefe. E do outro lado da rua, tinha um grupo de parteiras que faziam parto, que era permitido. E a mortalidade do departamento dele era 10 vezes maior do que o do outro lado da rua. Você vai ver daqui a pouco. Aí o Dr. Semmelweis saiu de férias. E o assistente entrou no lugar e a mortalidade caiu drasticamente. Ele era um sujeito extremamente habilidoso, extremamente cuidadoso. Ele falou, poxa, eu saio um mês de férias. Cai a mortalidade abruptamente, eu estou fazendo o que de errado? E ele foi investigar e ele descobriu que o substituto dele passava a maior parte do tempo no necrotério e não operando. E ele tinha por costume ir no necrotério, fazer dissecação de cadáveres, depois entrar na sala cirúrgica, aí criava a chamada infecção febre puerperal, e as mulheres morriam. Nós estamos falando de 40 anos antes de Pasteur. Não existia a teoria do germe. A teoria do germe só veio em 1885, com Pasteur. Nós estamos falando de 1847, muitos anos antes. E aí ele criou um sistema de que o médico tinha que lavar a mão antes de entrar no centro cirúrgico. Então deixa eu só mostrar isso para você. Onde é que nós vamos chegar com o reflexo de Semmelweis? Aqui está o grande mestre Semmelweis. Ele viveu de 1818 a 1865, ele viveu apenas 47 anos. Tá? Em 1847 ele tinha 29 anos de idade. E aqui está o Pasteur, no seu laboratório, em 1885. Você vê que é muito tempo depois que o Pasteur introduz a teoria dos germes. Ninguém falava disso em 1847. Isso era ser ser muito pioneiro, absurdamente pioneiro. O que é o reflexo, conhecido como reflexo de Semmelweis? Que não é só na medicina, não. Ele é conhecido na economia, todo lugar. Hoje se sabe, numa aula de MBA, você escuta a palavra reflexo de Semmelweis. É o conhecimento novo e verdadeiro que contradiz totalmente o conhecimento ortodoxo vigente. É que você enfrenta aqui nesse curso a maior parte do tempo comigo. Então o reflexo de Semmelweis é um conhecimento novo e verdadeiro, que às vezes é novo e não é verdadeiro, que contradiz totalmente o conhecimento ortodoxo vigente. Então, a mortalidade na maternidade dos médicos, que o Semmelweis era o diretor, era de 11,4%, ou seja, em cada 100 mulheres, 11 morriam de febre puerperal. E nas parteiras do outro lado da rua, era 2,7%. É um absurdo isso. Olha só, um hospital sofisticado, para a época, a mortalidade do outro lado da rua das parteiras era de muito menor, 5 vezes menor. Que é o que aquilo incomodou o Semmelweis. Houve, paradoxalmente, durante as férias do Dr. Semmelweis, uma queda da mortalidade para 2%. Era 11 e pouco, veio para 2, menos que o das parteiras do outro lado da rua. E aí ele não sabia do que era, e aí ele depois descobriu que o seu substituto passava muito mais tempo dissecando cadáveres do que realizando partos. Ou seja, os assistentes lá faziam. Como o substituto dele tinha a mesma mania que ele,
estudar cadáveres e sem lavar a mão e entrar e fazer parte, e como o substituto dele ficava mais tempo no necrotério, menos tempo no centro cirúrgico, a mortalidade caiu, porque ele também não levava a contaminação. Isso quase 40 anos antes de Pasteur trazer a teoria dos germes. Então, no dia 15 de maio de 1847, ele colocou esse aviso na porta do centro cirúrgico. A partir de hoje, 15 de maio de 1847, todo estudante ou médico é obrigado, antes de entrar nas salas de clínica obstétrica, a lavar as mãos com ácido clórico na bacia colocada na entrada. Essa disposição vigora para todos, sem exceção. Aí os medalhões, os chefões achavam isso um absurdo, a ponto de ele perder o emprego. Pra você ter uma ideia. Você imagina que uns focando com o outro. Que absurdo, esse negócio de lavar a mão, que bobagem, não? Que besteira, né? E o Samuel Weiss perdeu o emprego. E ele era tão apaixonado pelo que ele fazia, que no momento que ele perdeu o emprego, ele descompensou. Ele foi internado no hospital psiquiátrico. E no hospital psiquiátrico, um dos atendentes lá do hospital psiquiátrico deu uma mordida no braço dele, a mordida infectou e ele morreu de infecção. Tá? Aos 47 anos de idade, por causa disso. Então, isso é conhecido como o reflexo de Samuel Weiss. Então, na teoria dos germes, lavar as mãos e a mortalidade. Então, quando ele instalou isso em 15 de maio de 1847, a mortalidade caiu para 1%. Ela era 11,4%, do outro lado da rua era 2,7%, e agora cai para 1%, que os médicos estão fazendo melhor do que as parteiras. Mas, mesmo assim, o Samuel Weiss sendo retirado da jogada, os médicos, esses médicos que estão aqui discutindo que é absurdo, voltaram a não lavar as mãos. E continuou sem lavar a mão até chegar a Pasteur. Então, nós vamos enfrentar um problema parecido aqui hoje, porque se você conversar com seu colega sobre detox, ele vai falar que bobagem é essa. É mais ou menos assim. Galeno, que era outro médico, agora romano, ele dizia assim, vale mais prevenir que curar. Olha só, falando na época dos romanos lá, vale mais prevenir que curar. E a melhor prevenção que eu conheço é tratar o intestino. Eu não conheço outra prevenção tão forte. Entendeu? Então, isso você tem que deixar na cabeça, ó, que o organismo em geral está mais preparado para combater uma contaminação microbiana que uma contaminação química. Você tem que falar isso para o paciente. Porque para você educar o paciente para ele fazer um detox, você tem que fazer uma doutrinação, você tem que explicar, porque ele não entende. O médico, o colega seu, não entende. Como é que o paciente vai entender? Você tem que dar uma aula, explicar o que é isso. Então, infelizmente, o genoma humano não está preparado para lidar com poluição. Essa poluição que veio a partir da Revolução Industrial, ela dominou o mundo. A maioria das toxinas ambientais de hoje não existiu há 30 anos atrás. Se o nosso genoma não mudou nos últimos 50, 100 mil anos, os geneticistas afirmam isso, então, se a maioria das poluições, dos produtos poluentes que você tem hoje, não existiam há 30 anos atrás, então nós não estamos preparados para enfrentar isso aí. Se nós não criarmos um sistema de detox, igual as nossas tataravós faziam, 4 vezes por ano, no começo das estações novas, era sazonal, a vovó preparava aquelas ervas, e a neta tomava, o neto tomava, fazia cocô o dia inteiro, tinha um detox. Era feito 4 vezes por ano. Isso existe em famílias com tradições que faziam isso. Detox 4 vezes por ano, nas estações. Término de uma, começo de outro. Então, tinha uma no verão, tinha uma no inverno, tinha uma no outono, uma na primavera. Então, mas só que isso não acontece mais. Porque os antibióticos vieram, a medicina mudou, ninguém mais dá bola para isso. Ninguém entende, na escola ninguém aprendeu. O que você não aprendeu na escola, dificilmente você aprende depois, a não ser que você faça um curso desse. Nos Estados Unidos, 36% das amostras de água potável estão contaminadas com inseticida. 1/3. Você imagina o que isso causa no organismo que não está preparado. Mais de 80 mil novos químicos sintéticos foram liberados para comercialização desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945.
mais de 80 mil novos químicos foram liberados, aprovados. Imagine como é que está o seu corpo resistindo a tudo isso. Poluir o meio ambiente é o modus operandi da sociedade contemporânea. Nós geramos uma quantidade de lixo absurda. Absurda. Tá? Então é isso aí. Ó. E muitos desses não são biodegradáveis. Como não são os bisfenóis A e os fitalatos que você ingere. Eles não são biodegradáveis. Você deixar eles para serem eliminados espontaneamente é complicado. Existe tóxico no seu corpo que só é eliminado via suor. Por isso que a sauna seca cada vez é mais indicada em tratamentos de detox. Não a sauna úmida, porque no Brasil, a sauna úmida, a água é tratada com cloro. Quando a sauna de vapor, aquele vapor, os cloros viram um gás venenoso, que vai fazer destruição da tireoide, vai causar hipotireoidismo, pelos processos halogênicos que nós vamos estudar no futuro. Então, mas a sauna seca, não, a sauna seca você faz, o produto é eliminado no suor, você não pode ficar sem tomar sua ducha. Porque se você suar na sauna e dali sair, aquilo volta. Porque se ficou na sua pele, você não tomou banho, não tirou aquilo volta e vai cair, vai voltar, entrar no seu organismo de novo. Então você tem que fazer aquela história, você tem que ir na sauna quente e tomar um banho frio. Volta para a sauna quente. Porque além disso, você está fazendo uma ginástica para todos os seus vasos e capilares, pelo choque térmico, estimulando o sistema imune. Existe um banho chamado banho coreano, onde você começa com o chuveiro, o frio máximo que você aguentar, não interessa se é em verão ou inverno, você põe o frio máximo, por tempo que você aguenta, 1 minuto, meio minuto, aí você coloca o mais quente possível, que você aguente, por, sei lá, 30 segundos. Aí você volta para o frio, aí você volta para o calor. Você faz isso 7 vezes. Você começa no frio e você termina no frio. É conhecido como banho coreano, que os coreanos que desenvolveram essa técnica ensinam isso para as crianças. Ninguém gripa, ninguém faz nada, porque todo dia você tem uma ginástica, não só para o seu sistema cardiovascular, como você tem uma ginástica para o seu sistema imune. Esse choque térmico não deixa você gripar, não deixa nada, porque está estimulando o sistema imune, tá? Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado? Também. Não adianta nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte: o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível, porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado.